Já é quase uma unanimidade aqui no mercado financeiro e também na economia real que o agronegócio brasileiro não performará tão bem no ano de 2024 como no ano de 2023. Projeções do IBGE já apontam uma queda de 3,2% na safra de 2024 no agronegócio brasileiro. E nós sabemos que esse setor é bastante relevante para a economia brasileira, afinal de contas, segundo pesquisa e dados do CPEA, que é um centro de estudos avançados nessa área, o agronegócio brasileiro tem um impacto de mais de 20% no PIB total do Brasil. Portanto, é bastante clara a sua relevância. De todo modo, em que pese uma safra mais fraca nesse ano, os investidores brasileiros ainda procuram oportunidades nesse segmento, porque afinal de contas, nós sabemos, o Brasil é o país das commodities. Então, investir no setor do agronegócio, mesmo num ano mais fraco, geralmente, no longo prazo, constitui um bom investimento. E quais serão essas oportunidades? Hoje eu vislumbro em duas small caps desse setor que não serão tão impactadas quanto outras empresas que trabalham diretamente na ponta da venda das commodities, aquelas empresas que cultivam e vendem, que são as mais impactadas. A exemplo de SLC Agrícola e Brasil Agro. E é interessante nesse momento buscar small caps, empresas com baixa capitalização de mercado, de preferência aquelas abaixo de 2 bilhões de reais ou aquelas que tenham um valor de mercado de no mínimo abaixo 10 bilhões de reais, porque estamos num momento de ciclo de queda nas taxas de juros, a taxa Selic nesse momento está em 11,75%, mas projeções do Itaú BBA, por exemplo, projetam uma Selic a 9% ao ano ao final desse ciclo, a renda fixa começa a ficar cada vez menos atrativa e as small caps, que são empresas no geral mais focadas em crescimento, as small caps de crescimento, o seu valuation passa a ser cada vez mais esticado, porque quando você tem taxas de juros menores nos modelos de valuation, isso faz com que as empresas acabam tendo preços superiores e isso se reflete nas cotações de mercado. Sendo que o momento é favorável para small caps e para large caps fica cada vez mais difícil encontrar empresas muito baratas, porque o Ibovespa já se aproxima do indicador preço sobre lucro de 8 vezes. E aí alguns dizem, mas esse indicador de 8 vezes é por conta de Vale e Petrobras. Sim, mas quando nós olhamos para a história do Ibovespa, Vale e Petrobras sempre ficaram no topo e sempre impactaram de alguma forma no índice preço-lucro do Ibovespa. Então quando nós olhamos para uma média histórica do Ibovespa de índice preço-lucro próximo de 11 vezes, estamos considerando sim os impactos de Vale e Petrobras e os seus ciclos de mercado. Sendo assim, estamos a 8 vezes lucro, enquanto que o Ibovespa geralmente negocia na média a 11 vezes, então large caps a gente já começa a ter mais dificuldade em encontrar oportunidades, como nós tínhamos a Ibovespa negociando a 5 vezes lucro, chegou a negociar a 4 vezes lucro. Agora é o momento de buscar algumas small caps, principalmente para você que está pensando em crescimento patrimonial, mas sem desprezar os dividendos. Vamos trazer aqui small caps que conseguem crescer muito bem, a taxas altíssimas, ou seja, serem rentáveis, com baixa dívida e ainda distribuindo dividendos. E as duas small caps que eu vou trazer aqui para vocês são a Boa Safra Soja 3 e a Kepler Weber. Para isso, vamos à tela do nosso computador. Indo aqui para a tela do nosso computador, vamos começar aqui por Soja 3, que é a Boa Safra Sementes. O nome já é bastante sugestivo. É uma companhia focada, especializada na produção de sementes. Ela não produz o produto final. Não é uma empresa produtora de soja, ela produz as sementes. É basicamente uma empresa de biotecnologia que desenvolve sementes geneticamente modificadas e acaba vendendo essas sementes para as empresas que fazem a venda final do produto. Para saber o que a empresa faz, basta você ir no site de relações com investidores da empresa, clicar em perfil corporativo e aqui ela vai te trazer um resumo da sua atividade. Sendo que a Boa Safra começou apenas em soja, mas hoje já produz uma pequena parte da sua receita líquida é composta por sementes de outras culturas, mas a soja ainda é o grande negócio da empresa, é o core business. E a Boa Safra destaca que eles são uma empresa de produção de sementes, como eu falei para vocês, com participação em estados representando em conjunto mais de 70% do território nacional, atuando nas regiões Centro-Oeste, Sudeste, Norte e Nordeste, com mais foco ali em Centro-Oeste e também Sudeste. É uma empresa mais focada na região central do país, não tem tanta atuação no Sul, como por exemplo a Três Tentos. Então sim, ela pode ainda expandir as suas atividades, mas ainda assim já atinge ali praticamente 70% do território nacional. E uma vantagem competitiva muito clara que a Boa Safra tem
é o fato de que ela, muito embora haja uma necessidade alta de CAPEX no primeiro momento para a sua expansão, é uma companhia que não tem uma alta necessidade de capital empregado para a sua subsistência, para a sua manutenção. Não é uma empresa de capital intensivo na prática, é um negócio asset light que depende de poucos ativos para a sua operação. Ela não depende de ter um vasto portfólio de terras, de propriedades rurais para o desenvolvimento das sementes. Ela tem ali relações com vários produtores rurais que entregam as sementes para a Boa Safra para que ela desenvolva, ela multiplica essas sementes e entrega novamente aos produtores rurais. Então o risco que teria na empresa é esse, dela perder toda essa conexão, toda essa rede de relacionamentos. Mas é muito difícil isso acontecer, porque a qualidade do produto realmente é excepcional. Ponto negativo da empresa é que o IPO dela lançou em 2021. Então ela tem um IPO relativamente recente. E aí você tem que sopesar isso na hora de inserir nos seus modelos de valuation. Então a empresa precisa estar um valuation atrativo para justificar a eventual compra com gestão de risco de uma empresa com IPO mais recente. E veja que o IPO geralmente é uma armadilha no que toca ao preço, porque a empresa saiu mais ou menos no preço atual, a R$ 15, e desabou, porque afinal de contas, comprar no IPO, além de um momento errado, que foi ali em 2021, isso gerou um prejuízo enorme aos acionistas que fizeram essa decisão. Mas, para quem começou a comprar agora, o preço voltou para o preço de IPO, e um momento interessante, já está apresentando uma boa rentabilidade. Ela subiu mais de 40% nos últimos 12 meses, sendo que o seu dividend yield, mesmo com essa alta, 6%, como eu falei para vocês, vem aumentando o seu payout. O payout reportado da empresa está em 52%, vem conseguindo crescer muito bem. Quando você olha para a dívida, está zerada. Uma empresa sem dívida crescendo a uma taxa de 50% ao ano nos últimos 5 anos. O ROI da empresa, mais de 20%, um alto índice de rentabilidade. Nós buscamos empresas com ROIs acima de 15%, e essa empresa tem mais de 20%. Além disso, consegue ali ostentar uma margem líquida superior a 10%. Quanto mais margem a companhia dá, mais resultado ela vai te entregar. Então isso é muito positivo. E o indicador preço sobre lucro se justifica a 8 vezes, um pouco acima da média do Ibovespa? Se justifica e, na verdade, está descontado para todo o potencial de crescimento que a empresa tem. Por quê? Porque, veja, uma empresa que cresceu nos últimos 5 anos 50% em termos de lucro, uma empresa que em termos de receita líquida saiu de uma receita de 1 bilhão em 2021 e subiu para quase 2 bilhões em 2022, com lucro líquido crescendo conjuntamente, lucro líquido de quase 200 milhões em 2022 e que deve chegar a algo próximo de 235, 250 milhões em 2024, é uma empresa que, na verdade, ainda não precificou, o mercado ainda não precificou todo o crescimento que ela está apresentando e que ela pode continuar apresentando. Lembro aqui das lições de Charlie Munger, no sentido de que, se uma empresa consegue manter uma rentabilidade, um ROI ou um ROIC, quando a empresa tem dívidas de 15, 20%, você pode esperar um retorno no longo prazo de 15, 20% dessa empresa, enquanto ela puder continuar crescendo. E esse é o caso da Boa Safra, que negocia 8, 9 vezes lucro, mas está crescendo a uma taxa de 20, 30% ao ano. Pelo indicador do Peter Lynch, PEG Ratio, que eu tenho um vídeo na área de membros associado Mirai, vou deixar aqui no card. Por esse indicador, a empresa estaria barata, porque o seu indicador preço-lucro está bem abaixo do indicador de crescimento da empresa, o CAGR. E como dito, se trata de uma empresa small, detém um valor de mercado ainda inferior a 2 bilhões de reais e está inserida num segmento de atividade que cresce 8% ao ano. Só que esse é o segmento de atividade, a empresa está crescendo 20, 30% e ainda pode continuar crescendo. Sendo que o mercado mantém recomendação de compra na empresa, preço-alvo R$ 18, a Genial tem preço-alvo de 17, já teve preço-alvo de 20. Um dos riscos que é importante ressaltar sobre esse setor é o fato de que, se a atividade agrícola, principalmente produção de soja, não se tornar rentável para o produtor rural, ele pode diminuir a sua produção e comprar cada vez menos sementes da Boa Safra. Só que veja só esse gráfico, ele é muito interessante. Algo em torno de apenas 15% do custo total para a produção da soja são as sementes. De tal modo que o produtor rural dificilmente vai deixar de comprar as sementes da Boa Safra, que são de altíssima qualidade. Como eu disse, há um alto investimento em biotecnologia aqui, porque o custo é de apenas 15% do custo total. Então, uma representatividade pequena dentro do total. Por isso que eu digo que a empresa não é tão impactada. Primeiro que ela não depende tanto do preço da soja estar alto,
E porque, dentro do custo total do produtor rural, as sementes têm uma representatividade moderada. Então eu não estou dizendo aqui que é uma empresa que não vai sofrer com eventual queda forte na demanda ou produção de soja, mas ela vai sofrer muito menos do que, como eu disse, uma SLC Agrícola ou uma Brasil Agro. Por isso é interessante nesse sentido. E é uma empresa que fica em nosso radar. E a segunda ação dessa lista, também no nosso radar, já temos até mesmo ordem válido até cancelar nessa empresa. Para quem é membro do canal associado Mirai sabe, então já se torne membro do canal para ter acesso a esses conteúdos exclusivos. É a Kepler Weber, com código em bolsa KEPL3, que é uma empresa inclusive com indicador preço-lucro mais descontado do que a soja 3, um dividend yield maior, até por isso que eu já coloquei ordem no VAC, que ela está mais barata que a soja 3, inclusive é mais ignorada pelos gestores, pelos analistas. E é uma empresa que não tem IPO recente, e já subiu bastante desde 2018. Só que é uma empresa fruto de um turnaround exitoso. Quando você olha aqui para os dados de receitas e lucros, você vai perceber que entre os anos de 2016 e 2017, a empresa reportou alguns prejuízos, mas logo se recuperou. E não foram prejuízos tão elevados se você considerar hoje com o lucro líquido que a empresa apresentou em 2022 de 382 milhões de reais. E o que mais me impressiona nessa empresa é a sua altíssima rentabilidade, com uma dívida também zerada. Então veja, são duas empresas, Boa Safra e Kepler Weber, com dívidas zeradas. Ou seja, as duas empresas geram mais caixa do que elas têm de dívida. Tem mais caixa do que dívida. Então, o risco, na prática, é zero, no curto prazo, obviamente, porque o cenário pode piorar, eventualmente. E o ROI da empresa é de 38%. É um ROI incrível, que foi replicado em 2021, 2022 e agora 2023. Sendo que, nos 9 primeiros meses de 2023, ela apresentou um ROIC de 50%. Ela tem uma necessidade de capital empregado um pouco maior em nossa visão. Mas, olha o tamanho desse retorno. Na prática, se uma empresa consegue manter um retorno de 30% ao ano de forma consistente, você, acionista, pode esperar isso no longo prazo e assim, num prazo de 20, 30 anos, você pode chegar a ter um retorno absurdo. Como foi o retorno da empresa Monster, que entre os anos de 95 até o ano corrente, deu um retorno pouco superior a 30% ao ano, gerando um acúmulo de retorno de 200 mil por cento. Então veja o impacto dos juros compostos no longo prazo, quando você pega 30% ao ano e projeta isso por um longo período. Sendo que é uma empresa que já tem um market share é uma participação de mercado, é a fatia de mercado que uma empresa tem, de 40% aqui no Brasil e também tem posições na América Latina, uma empresa que vem expandindo a sua receita líquida 1 bilhão de reais nos 9 primeiros meses. Lucro líquido da empresa tende a se manter estável nesses 2 anos. Claro que ela não vai continuar crescendo tanto assim no curto prazo, mas é uma empresa que também não sofre tanto com a atividade agrícola no país, porque é uma companhia focada em soluções de armazenagem de grão. Então veja que ela também não depende tanto do preço da soja, do preço do milho, do café, nem do açúcar, nem nada. Ela promove ali soluções de armazenagem. E essas soluções serão utilizadas mesmo que a atividade rurícola fique mais fraca. Claro, algum impacto sempre haverá, porque havendo uma atividade mais fraca, os produtores rurais procurarão menos as soluções da Kepler Weber. Mas veja que o impacto é menor. Então eu escolhi aqui duas empresas do setor de atividade rural que não são tão impactadas quanto outras, que ficam muitas vezes sujeitas à atividade rural na ponta e também ao preço da commodity negociada internacionalmente. E essa é uma empresa que também cresceu a taxas absurdas nos últimos 5 anos. Se você pega os últimos 5 anos, esse indicador está dizendo que ela cresceu a uma taxa de 47% ao ano o seu lucro líquido e as suas receitas algo em torno de 20% ao ano. De novo, eu invoco aqui as lições do Charlie Munger. Se você tem uma empresa que reporta uma taxa de 30%, mais de 30% de ROI ou ROIC, você pode esperar 30% ao ano na perenidade. Obviamente que a empresa em algum momento vai se consolidar, não vai ter mais espaço para ter tanta rentabilidade, e aí ela não vai mais conseguir crescer tanto. Aí talvez seja o momento de você vender, ou então a empresa vai estar distribuindo tantos dividendos, você vai ter um dividend yield on cost tão elevado que você não vai vender, simplesmente vai esquecer a empresa na carteira e parar de comprar. Então é o momento de você comprar pensando em crescimento e um pouco de dividendo para diluir o seu risco, diminuir a sua duration e prosseguir com a empresa enquanto ela estiver apresentando crescimento no que toca a compra. Não necessariamente você vai vender, você só vai vender se a empresa ficar excessivamente cara. Ou, obviamente, perder os seus fundamentos ao longo do tempo. Em termos de margem, a empresa tem uma margem líquida bem superior aos seus pares setoriais, alcançando algo próximo de 20%, então o risco é baixo aqui também. Ela é líder na América Latina em pós-colheita, então ela tem soluções de armazenagem, como eu falei para vocês. O interessante é que é uma empresa que tem receitas recorrentes, diminuindo o seu caráter cíclico, tem ali 15 mil clientes ativos, a companhia está presente na originação da fazenda, logística, ela também na reposição de peças,
consumo. Então ela está presente em diversas etapas, auxiliando ali o produtor rural. Então acaba sendo uma empresa até mais verticalizada que a Boa Safra, por isso que eu até prefiro, mas as duas são excelentes para quem quer se posicionar no setor rural. Ou eventualmente quer aguardar mais alguma oportunidade, pode haver alguma volatilidade nessas empresas, nesse setor, por conta desse ano ser um pouco mais fraco, aí você vai definir o seu melhor ponto de entrada. E o interessante é que a empresa não subiu tanto quanto o Ibovespa, subiu algo próximo do Ibovespa e ainda está negociando abaixo do índice preço-lucro do Ibovespa atualmente. Então eu vejo ela como uma oportunidade ainda mais clara do que a Boa Safra, depois a Boa Safra. E em termos de dividendos, a Kepler Weber, com esse dividend yield elevado, vem pagando aqui quase de forma trimestral os dividendos. Então você pode esperar ali pelo menos 2 pagamentos anuais, aí seria semestral, ou até 3 pagamentos, com dividend yield médio dos últimos 5 anos de quase 6%. Mas não fique tão preso a dividend yield, porque se a empresa sobe muito as suas cotações, o mercado precifica muito a empresa, é óbvio que o dividend yield não ficará alto, mas veja que ela vem melhorando a sua política de dividendos, assim como a Boa Safra. E por fim, são small caps, tem a gestão de risco. Eu não teria mais que 5% da carteira de ações em cada uma dessas empresas. Muito embora small caps possuam um potencial de retorno maior por serem menores empresas e por estarem investindo mais em crescimento, esse potencial de retorno maior é aliado a um risco maior. Mas no caso, sejamos sinceros, empresas sem dívidas no curto prazo, o risco fica ainda menor. Por isso, trouxe as duas empresas desse vídeo. Mas já deixe seu feedback aqui embaixo se você tem alguma dessas empresas na carteira, o que você pensa delas e se você gostaria que eu analisasse uma outra empresa, uma outra small cap aqui no canal. Lembrando que para os membros, trazemos vídeos exclusivos. Membros associado Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!